Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira, 30 de outubro, véspera de feriadão de finados, né? E hoje nós vamos conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas, o Ivan Gomes. A gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Vamos começar falando sobre a greve e depois a gente vai falar sobre o sistema bancário em geral, com algumas dicas para as pessoas que estão em casa, né? Algumas dúvidas surgiram aí no meio da semana. A gente vai tirar essas dúvidas das pessoas que estão em casa. Ivan, para começar, vamos falar da greve. E eu tenho uma pergunta um pouco diferente para te fazer, né? Porque a gente percebe que mesmo os servidores, aquelas categorias mais fortes, quando entram em greve, elas têm muita dificuldade para mobilizar os servidores, né? E o Sindicato dos Bancários, dessa vez, deu uma aula de como se faz uma greve. Todas as agências de Patos de Minas foram afetadas. O que acontece com o Sindicato dos Bancários, que é tão diferente? É uma classe mais unida do que as outras, Ivan? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores. A categoria bancária sempre deu um exemplo de mobilização a nível nacional, né? Em primeiro lugar, nós temos a Convenção Nacional, ou seja, todo o direito conquistado para o bancário de Patos, ele vale para São Paulo, o Iapoca e o Chuí. Então, isso é muito importante, principalmente para cidades menores, né? Então, nós iniciamos a campanha salarial até num momento muito difícil, né? Que os banqueiros vieram com a questão aí de crise econômica, crise política no país e que não poderia dar ganho real. Vieram com uma proposta rebaixada, a categoria entendeu que era uma proposta muito ruim, que traria perda para a nossa categoria e decidiu mobilizar-se, como sempre faz todos os anos, e deu uma aula aí realmente de mobilização e até falo civismo, né, em relação assim, à busca do direito do trabalhador, né? Fizemos uma bela campanha esse ano. E a campanha surtiu, pelo menos não atingiu o percentual que vocês pediram inicialmente, mas surtiu efeito. O que nós estávamos pedindo era, possivelmente, como diz o outro, poderia ser pago pelos banqueiros, que era a inflação do período, mais 5,17%, que dava um percentual de 16%. Os banqueiros aí, como é sempre noticiado aí, nós temos aí, eles têm lucros exorbitantes aí. Só para exemplificar, os 5 maiores bancos do país aí no primeiro semestre, os 6 primeiros meses desse ano, lucraram 36 bilhões. É bilhões, não é milhões não. Então é o seguinte, tinham condições. E aí nós saímos de uma proposta de 5,5% e chegamos e fechamos o acordo na proposta de 10%. Apesar do ganho real ser pequeno, 0,11%, nós coroamos aí um ciclo nosso de 12 anos com um ganho real, né? Então a categoria está de parabéns aí. Eu acho que a gente deu uma aula, inclusive, aí também para outras categorias, né? Eu acho que a campanha salarial dos bancários ela serviu de norte para outras categorias aí de trabalhadores. E teve ganho em outros benefícios também. Sim, aí no caso, os vale-refeição e o título de alimentação, nós tivemos um reajuste de 14%. Então, assim, aí nós tivemos um ganho real satisfatório, né? Mas também tivemos outras reivindicações aí, a área de saúde, nós avançamos também, um pouco, mas avançamos. Agora, Ivan, a greve dos bancários, né, ela sofreu algumas críticas, principalmente daquelas pessoas que foram afetadas, né? Como é que o Sindicato dos Bancários vê isso? E como é que esses dias que os bancários ficaram parados, acho que, se não me engano, 21 dias, como é que eles serão repostos? Então, realmente a greve ela causa transtorno, né? Tanto para o usuário, população e também para os bancários, é lógico. Mas greve, se não causar o transtorno, ela não tem por que existir, né? E aí a gente teve um diálogo muito bom com a população, nós primeiro explicando que é um direito constitucional, né? Qualquer trabalhador, se a negociação chega no impasse, ele tem o direito de fazer greve. E nós fizemos de forma pacífica, dialogamos muito com a população, informamos aí que as nossas questões na nossa campanha salarial não é apenas questão salarial, nós temos uma reivindicação histórica aí, que é a ampliação do horário de atendimento bancário para 2 turnos, né? Os bancos abririam as agências às 9 e fechariam às 17 horas, como é o comércio em geral. E mais contratações, né? A questão dos juros, tarifas, que a gente acha um absurdo a questão dos juros e tarifas no Brasil aí, né? Então a gente dialogou muito bem com a população, salvo raríssimas exceções aí,
as pessoas entenderam, né, no caso, raríssimas exceções, mas as pessoas entenderam a luta dos bancários e até elogiaram e apoiaram, né? Então, foi um movimento bastante vitorioso do meu ponto de vista. Agora, Ivan, esse pedido aí de ampliação do horário de atendimento, de contratação de mais bancários, isso, se tivesse sido conquistado, né, isso se tornaria benefício também para os correntistas, para a população em geral. Isso é até assim, os próprios bancos já estão fazendo essa análise. O Itaú aqui, no caso, exemplificando o Itaú, ele já tem um horário estendido para cliente, né? A agência abre 8 da manhã e vai até às 6 da tarde, quando eram 2 agências, né? Então, assim, ele já está fazendo esse projeto aí a nível Brasil. Então, e na realidade para o banco também é bom, porque ele tem mais espaço para fazer negócio, né? Então é uma coisa que a gente sempre falou, né? Então a gente acha que a tendência será isso. A tendência será a ampliação do horário, como o comércio tem, né? Então acho que todos vão ganhar. Com relação à segurança nas agências bancárias, Ivan, o banco, né, ele se protege de todos os dispositivos disponíveis no mercado para a sua segurança. Entretanto, o cliente ainda fica muito à mercê da falta de segurança. Também é uma exigência, é uma pedida, né, dos sindicatos bancários para melhorar a segurança dos correntistas. Então, nós temos aí até a questão da segurança bancária, a gente tem batido bastante nessa tecla aí com os banqueiros, né? Ou seja, não proteger apenas o patrimônio, o dinheiro, né? Mas você ter uma visão de proteger o ser humano, né? O bancário, o cliente, o usuário em geral, né? Os banqueiros então, investem pouco em relação ao lucro deles, mas já tem uns pequenos avanços, né? E agora, é lógico, a gente também pede a questão mais vigilância nas agências, e nós temos implementado aqui há cerca de 2 anos a lei que exige as câmaras de segurança nas agências, né? E todas já foram implementadas para evitar justamente a questão da saidinha de bancos aí, que os bancos alegam que é problema de segurança pública, né, que é fora da agência, mas a gente sabe que isso está correlato à própria atividade bancária, né? Ou seja, o meliante faz uma vigia dentro da agência e o cliente é abordado nas proximidades da agência, né? Então acaba sendo correlato à atividade bancária. Ivan, o governo de Minas aprovou no passado uma lei que eu particularmente acho ela absurda, que é relacionada à segurança também, que é a proibição de falar ao telefone no interior das agências bancárias. Eu acho que essa lei nem está funcionando. Ninguém nunca me admoestou falando ao telefone dentro de uma agência bancária. O que você acha dessa lei? E você acha que ela realmente resolve o problema? Na realidade, essa lei, juntamente com a lei do biombo, né, que seria aqueles biombos para evitar a visão de quem está sendo atendido no caixa, né? O biombo, eu acho que ele funciona muito mais do que o celular. O celular é, na realidade, um apêndice, ele consta nessa lei, né? É para evitar justamente o olheiro ali, né? Ele vê o cliente sacando um certo valor, aí ele já passa a informação e os companheiros dele, os meliantes dele lá fora, abordam essa pessoa. Mas, na realidade, a efetividade de não usar o celular dentro da agência, ela acaba assim, não fluindo, né? Porque até a questão de fiscalizar, quem vai fiscalizar? Então, assim, o celular na agência, eu acho que não é efetivo, né? Agora, os biombos, sim. Os biombos nós cobramos e todos os bancos aqui em Patos instalaram. Quer dizer, então a lei está sendo cumprida com relação aos biombos? Sim. Assim, aqui em Patos, todas as agências bancárias têm os biombos que impedem a visão de quem está sendo atendido, o cliente está sendo atendido do restante da fila. Né? E com relação às outras cobranças que a legislação, que o sindicato, que o Ministério Público, que a legislação vinha fazendo, Ivan? A instalação de banheiro, de bebedouro, está sendo cumprido também, não? Então, nós fizemos... O que a lei fala com relação? Eu estou falando bebedouro aqui, mas nem sei se está na lei. Você está bem informado. Na realidade é o seguinte, há uns 4, 5 anos atrás, nós fizemos um trabalho muito positivo aí com o Ministério Público Estadual aqui, e nós emitimos uma cartilha para o cliente com todas as informações das leis relacionados a bancos à época, que seria porta de segurança, a questão da instalação dos banheiros, bebedouro, até as cadeiras, né? Aí já tinha uma lei estadual sobre a questão da cadeira de roda, né? Então, os bancos se adequaram, assim, foi um pouco difícil, mas todos se adequaram, né? Então, eu acho assim, nós avançamos em relação a isso. Hoje você vai nas agências, tem tudo isso aí, a disponibilidade do cliente, né?
inclusive sanitários para ambos os sexos, né? Agora tivemos algumas agências que, até pela questão de espaço físico, não adaptaram completamente a lei. Mas por exemplo, o caso da agência da Caixa Econômica Federal, que agora a nova agência dela já estará completamente adaptada, né? Então, eu acho que isso foi um trabalho, parceria com o Ministério Público aqui estadual, e eu acho que houve avanços. Agora, o principal ponto da lei, Ivan, é o tempo de atendimento, né? Os 15 minutos. Esse tempo de atendimento está sendo cumprido? Então, eu acho que já melhorou bastante. Agora, ainda não é o satisfatório. Eu acho que todo cliente tem que ser atendido de forma eficaz e rapidamente. Agora, isso vem ao encontro da nossa aspiração, que é a contratação de mais bancários, né? Eu acho que a hora que, se você contratar um número satisfatório de trabalhadores, eu acho que nem em lei vai precisar, né? Eu acho que isso aí vai ser uma postura que a gente sempre defende, a gente sempre debate com os bancos. É o seguinte: você tem que ter um atendimento de qualidade. Se você atende bem o cliente volta, se torna um cliente da sua agência. Agora, se o cliente chega ali e fica 2 horas na agência bancária, é lógico que ele vai preferir um banco que o atenda melhor, né? Então, a gente já vem falando isso aí, mas assim, eu acho que a gente avançou, não chegamos ao ponto ideal, mas eu acho que já houve avanço. Mas estaremos sempre cobrando. Uhum. Agora, existe uma terceirização do serviço, Ivan. Muitos serviços são mandados para casas lotéricas, para correspondentes bancários. Isso é legal, Ivan? O que a lei fala com relação a isso? Na realidade, a terceirização, ela é o seguinte: ela tem alguns limites legais. E hoje, o patronato, nós tivemos aí no início do ano um embate muito grande, desde o ano passado, a questão do PL 4330, que abre a terceirização de forma sem limite nenhum. A gente entende que isso é um prejuízo enorme para a classe trabalhadora. E no caso aí dos correspondentes bancários, a tese que os bancos vieram à época, há uns 6 anos atrás, seria para se abrir essas agências bancárias, esses postos de atendimento, onde você não era viável abrir uma agência, né? Então, seria nas periferias, nas cidades de pouca população, né? Mas hoje nós vemos já exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Nós vemos esses correspondentes bancários ao lado das agências bancárias, né? Ou seja, eles estão servindo apenas para tirar os usuários e o cliente de o menor poder aquisitivo das agências, né? Estão todos empurrados para essa agência, onde você não tem um vigilante, você não tem a segurança, você não tem uma porta de segurança, você não tem, às vezes, até a questão da climatização, você tem um profissional aí, um comerciário, que ganha um salário muito baixo, né? Então, ganha 1/3 do que o ganho bancário. Então, a gente acha que isso é uma terceirização do serviço que prejudica, na realidade, até a qualidade do serviço é pior, né? Onde você tem até a questão do sigilo bancário comprometido. O sigilo bancário ele teria que ser resguardado a 7 chaves. Então, Ivan, não seria o caso de exigir, por exemplo, se a lotérica, o correspondente bancário, está fazendo um serviço do banco, não seria o caso de exigir que ele atenda em 15 minutos também, como é a lei para as agências bancárias, né? Porque quando a gente chega na agência bancária, tem ali uma senha, né? Você pega a senha e tem ali o horário de comprovação. Já nas agências lotéricas e no correspondente bancário não tem isso. Aí nós teríamos que ampliar os limites da lei, né? A lei fala agências bancárias, né? Que seria comumente chamada aí o Banco Brasil, Itaú e tudo mais. Nem as cooperativas não entram na exigência legal, né? Então, a gente teríamos que passar por isso aí, porque, na realidade, hoje eles exercem esse serviço aí de bancos, né? Então, mas nós teríamos que ampliar para podermos cobrar de forma legal, nós teríamos que modificar a lei. Você falou aí em porta de segurança, a porta com detector de metal, e essa porta tem sido alvo de algumas polêmicas. Mexe e vira, tem alguém entrando na justiça contra essa porta. O sindicato entende que a porta é importante para a segurança dos bancários, dos trabalhadores e também dos correntistas, Ivan? Sim, entendemos que é um mecanismo que às vezes causa algum probleminha, alguma disposição. Como é que o segurança deve agir nesse caso? Porque o que a gente vê também é uma falta de bom senso, né? Se fez uma vistoria ali na bolsa da pessoa, né? Se o detector de metal não para de apitar, se fez uma vistoria na bolsa, na roupa da pessoa, se não tem nada, eu acho que nada mais justo do que deixar entrar, não, Ivan? Aí no caso... Não é possível usar o bom senso nesses casos? A gente acredita que o bom senso ele cabe em qualquer situação, né? Eu acho que tem que partir por isso aí.
Mas as orientações, eu acho que vai de cada empresa, cada banco, né? Mas eu acho que realmente tem que usar bastante bom senso, né? Tem que calibrar também a porta giratória, tem que estar bem calibrada para não cometer esses excessos. Às vezes a pessoa passa ali 5 vezes e 5 vezes são travadas, né? Às vezes tem uma moedinha no bolso, né? Então eu acho que falta assim realmente um aferimento desses mecanismos, até talvez pelo Inmetro. Mas eu acho que o bom senso ele cabe em qualquer lugar. Então eu acho que tem os casos especiais que tem que ser olhado com bastante carinho, até para não dar problema de indenizações contra os bancos, né? A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Ivan Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje você já sabe, a gente conversa aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, Ivan Gomes. Ivan, a gente comentava aqui agora há pouco sobre a questão da greve, né? Esses valores aí que foram definidos na greve, eles valem para todos os bancários ou não? Vai ter uma nova negociação com os bancos públicos? Como é que vai ser isso, Ivan? Não. O reajuste de 10% sobre o salário e PLR e de 14% nos títulos vale para toda a categoria, né? Então, isso aí é amplo, né? Inclusive para quem participou da mobilização ou não, vale para todos, né? Então, o benefício é para a categoria. Então, está incluído aí também o Banco Brasil e Caixa, né? Apesar do Banco Brasil e Caixa terem negociações específicas, são as questões, por exemplo, plano de cargo e salário, questões de algumas faltas abonadas, né? Mas no geral segue a convenção da FENABAN que contempla aí esse reajuste conquistado. Ivan, por falar em sindicato, o Sindicato dos Bancários terá eleições agora, né? Agora há pouco. Hoje, por exemplo, foi o último dia para inscrição de chapas. Como é que vai ser a eleição do Sindicato dos Bancários, Ivan? Nós temos novamente a eleição aí para renovação da diretoria. A nossa diretoria tem um mandato de 3 anos, né? Então começa final de janeiro do ano que vem até 2019. E nós temos aí, foi inscrita apenas uma chapa, inclusive meu nome foi colocado para ser presidente. É uma chapa muito participativa, nós temos bancários de todos os bancos e também também assim de várias agências. Então a gente está aí, foi inscrito chapa única. E nós teremos eleição agora dia 17, 18 e 19 de novembro. E a gente espera contar com a participação de todos os bancários aí. Quem vota, Ivan? São todos os bancários filiados, até 6 meses antes da eleição. Até 6 meses antes da eleição, todo bancário filiado poderá votar. E como é que vai ser essa votação? Vai ser na sede do sindicato? Vai ter uma cédula lá? Ou a urna vai percorrer as agências bancárias? Como é que vai ser isso? Nós temos um calendário já definido pela comissão eleitoral que teremos urna no sindicato, urna fixa, e teremos urna também itinerantes nas agências, tanto de Patos de Minas como as agências na base, né? Então a gente vai visitar as agências, no caso aí tem os fiscais, tem o presidente da mesa, né, que vai fazer esse trabalho de coleta de votos. Qual que é a base do sindicato hoje, Ivan? São quantas cidades? Então, nós temos, são 18 cidades da base, né? Vamos aqui de São Gotardo, a Carmo do Paraná, Patrocínio, até João Pinheiro e Paracatu, né? Então, são 18 cidades. É uma base grande. Não, é uma base, assim, geograficamente, uma base considerável, né? Aproximadamente 200 quilômetros aos extremos, né? E também uma quantidade boa de agências, são 52 agências da base, né? E aí a gente faz... Dá para atender todo mundo, Ivan? Não é assim, uma visita toda semana, né, que a gente faz, não, a gente visita bastante a base, inclusive isso é reflexo aí das próprias mobilizações que a gente teve aí na campanha salarial, né, ou seja, o sindicato sempre presente na base tem um trabalho efetivo e na hora das mobilizações aí a gente consegue o apoio da categoria. E vamos mudando um pouquinho de assunto, voltando a falar de segurança nas agências bancárias, a gente teve... Na noite de ontem, aqui em Patos de Minas, um roubo que chamou muita atenção. Ladrões renderam moradores de uma casa, se não me engano, no bairro Nossa Senhora das Graças, não tenho muita certeza, e levaram R$ 280 mil que estavam nesta casa.
E aí surgiram muitos comentários em cima disso, né? Comentários de que, primeiro, gente comentando que não se deve deixar tanto dinheiro em casa, outros comentando que deixar dinheiro em casa é por medo do atual momento da economia brasileira. E aí, voltando àquela questão da época do Plano Collor, em que as poupanças foram confiscadas, você acha que a gente corre esse risco, Ivan? Você acha que isso pode acontecer? As pessoas têm mesmo que temer de colocar dinheiro no banco ou não? Não, apesar de, agora você falando, a questão de tarifas, né, o custo da conta bancária, eu acho que é perfeitamente seguro aí, nós temos que manter o dinheiro realmente nos bancos, né? Eu não aconselho ninguém manter dinheiro em casa, justamente pela questão aí de segurança pública, né? Agora, essa questão aí de medo, de confisco, isso aí é totalmente despropositado, né? Tivemos a época do Collor aí, mas era uma situação totalmente diferente, onde você tinha uma inflação de 84,29% ao mês e que a economia estava totalmente fora do controle, né? Hoje nós temos todas as instituições aí funcionando perfeitamente, né? Ministério Público, a questão da justiça, todas as instituições. Então não há a menor chance, no meu ponto de vista, assim, de questão de confisco, né? Eu acho que isso é desconhecimento e desinformação da população. E aí eu acho que as pessoas não devem guardar quantias consideráveis em casa, né? Agora foi um drama muito grande, né? Você se lembra daquela época? Foi um drama Não, para todo sim, mundo, né? Teve gente que suicidou, teve gente que perdeu tudo que tinha, que estava tudo na poupança. À época eu já era bancário, né? Então foi realmente um trauma, né, para a economia e tanto para as pessoas que tinham aí negócios agendados, né, que tiveram que ser desfeitos, né, e um valor que à época era R$ 50.000 que ficou liberado. Isso aí causou muito, mas muito mais transtornos e prejuízos do que, entre aspas, consertar a economia do país, que naquela época viria uma hiperinflação, né? Então hoje não tem, apesar da inflação esse ano ter subido um pouco, né, mas todas as medidas aí adotadas pelo governo federal aí tende, segundo os analistas aí, no ano que vem a inflação baixar, né? Então eu acho que é o seguinte, as pessoas têm que ter um pouco mais de esclarecimento e também a paciência com o momento atual do país, né? Aquele resultado desastroso daquela época também ficou como lição, né? Para que isso não volte a ocorrer. Não, ainda tudo isso você gera um passivo muito grande para o governo, né? Aí tivemos aí as ações, né, de planos econômicos, né, os bancos tiveram que pagar, no caso, os próprios o governo, né? Então aí hoje nós ainda temos essas ações no Supremo Tribunal Federal aí que realmente houve muito prejuízo à época, né? Pessoas que tinham valores guardados aí, depois entrou aquela tablita que os valores foram todos desvalorizando e as pessoas pegaram e perderam dinheiro de fazendas, de casa que tinha feito negócio e colocaram nas aplicações financeiras aí e depois esse dinheiro foi para o ralo de acordo com essas as portarias que o governo tinha emitido que desvalorizou a moeda, né? Então é o seguinte, atrapalhou muito mais do que ajudou. Agora, Ivan, para a gente encerrar, o nosso tempo aqui é curto, né? Manter uma conta bancária, manter o dinheiro no banco ainda é muito, movimentar o dinheiro através do banco ainda é muito caro. Existe uma perspectiva para a redução das tarifas, para que esse custo seja reduzido? Existe uma perspectiva com relação a isso? A gente teve um novo aumento agora, com esse momento difícil da economia, novos reajustes de taxa de juros, né, enfim, da cobrança ali dos bancos. Existe uma perspectiva de melhora com relação a isso, na sua avaliação? Nós sempre criticamos aí essa questão dos juros altos no país, né? Hoje você vê um juro do cheque especial beirando 400% ao ano, né? Quanto o banco aí te remunera 0,5% a poupança, mais a TR aí que dá menos de 8% ao ano, né? Então, a taxa de um mês ele te paga no ano, né? Então, é o seguinte, o que a gente tem que fazer, e aí no caso é uma discussão com toda a sociedade, discussão com os poderes constituídos aí, a questão do abuso do ganho dos bancos, né? E no país, o banqueiro ganha dinheiro em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é até escandaloso, né? Então eu acho que essa
Então, é desregulamentado, né? O Banco Central, na realidade, desregulamentou e os bancos cobram o valor que eles entendem que devem. É só que, na realidade, eles formam, na realidade, um cartel e cobram o preço que querem, né? Aí eu acho que cabe ao cliente aí fazer essa constatação, fazer uma pesquisa de mercado, quanto é no tarifa num banco, quanto não é no outro, e fazer a opção mais barata. E manter, aí é lógico, eu acho que a pessoa tem que ser, assim, por exemplo, não manter muita conta em banco, né? Manter as contas que realmente ele utiliza, e porque senão ele vai pagar desnecessariamente algumas tarifas. Ok, quero agradecer aqui a presença do presidente do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas, Ivan Gomes. Obrigado, Ivan, por ter participado aqui com a gente, e o espaço aberto para você convidar os bancários aí para participar da eleição. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de realmente convidar os bancários aí para participarem da eleição aí no mês de novembro. Apesar de, conforme já informado, ter chapa única, eu acho que é importante a representatividade, o respaldo da categoria, né? Então, mesmo que tenha só chapa única, eu acho que é importante ele avaliar as pessoas que estão postas aí à frente da chapa e dar o seu apoio aí, se entender que deve, né? Mas eu acho que nós fomos sempre felizes aí nos últimos mandatos, tivemos uma representatividade muito grande e fica aí o convite a toda a categoria bancária. Obrigado e boa noite, Ivan. Obrigado a vocês. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica agora com o programa Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir, o telefone é o 3822-7636, vai ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.